Evangelho. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No nosso evangelho de hoje, Mateus nos apresenta a figura de João Batista. João era um pregador carismático que reunia muitas pessoas ao seu redor. A pregação de João ela tinha um tom apocalíptico e ela era focada na aproximação do juízo final. Como o nosso texto diz, João vivia no deserto, ele vestia roupas muito simples e tinha uma alimentação apenas de subsistência, apenas para se manter em pé. Em sua pregação, ele falava sobre a urgência da conversão das pessoas, porque o juízo de Deus estava muito próximo de acontecer. A pregação de João incluía um rito de purificação através da água. E esse tipo de rito era muito comum naqueles tempos, E alguns grupos judeus também conheciam e praticavam esse tipo de rito. Os primeiros cristãos associaram João ao mensageiro, que havia sido anunciado por Isaías. Quando Isaías disse no versículo 3 do capítulo 40 do seu livro, a seguinte frase: Uma voz exclama: Abri no deserto um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Já outras pessoas viam nele a volta do profeta Elias, que segundo a tradição judaica, e a gente não pode esquecer que os primeiros cristãos eram judeus, as pessoas diziam, a tradição judaica acreditava, que a volta de Elias faria o anúncio da chegada do Messias. Então, dessa maneira, João seria o precursor, seria o Elias que estava voltando, que viria anunciar a chegada de Jesus, o enviado de Deus. Pessoal, a gente pode fazer algumas análises sobre a pessoa de João. João ele aparece ligado ao deserto. O texto nos diz isso, claramente. Lembremos, gente, que o deserto é um lugar de reflexão, é um lugar de privações. É um lugar que a tradição judaica marca como sendo um local de encontro entre Deus e o seu povo. João não fica no templo, que era o local onde se reuniam as pessoas mais importantes da sociedade judaica. A gente vê ainda também que ele usa uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Era dessa maneira simples que o profeta Elias também se vestia, e não com roupas finas que os sacerdotes costumavam usar. Ele também, João, se alimentava de gafanhotos e mel do campo, muito distante dos grandes banquetes que marcavam a alimentação dos dirigentes de Israel. Portanto, pessoal, João é um homem que questiona a maneira de viver daquela sociedade.
não só com as suas palavras, mas com o exemplo da sua própria vida. Ele tem uma postura contrária a esse estilo de vida que é focado nas coisas terrenas, na ostentação, na acumulação de bens. Com a pregação dele, ele convida as pessoas a uma conversão que passe necessariamente por uma mudança de prioridades, que abra mão do que não é essencial e que passe a dar mais atenção aos valores verdadeiros. João, gente, pregava que as pessoas fizessem uma verdadeira mudança nas suas mentalidades e que fizessem isso com urgência, porque o reino de Deus estava muito próximo. No entendimento de João, a vinda do reino de Deus iria exterminar da face da terra as pessoas más, as pessoas ruins, para que um novo mundo fosse inaugurado. Por isso, quando ele se refere aos fariseus e aos saduceus, que passavam pela região onde ele pregava, ele se utiliza de um discurso mais agressivo, dizendo, raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? E mais na frente, ele ainda diz, o machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Na visão de João, gente, a conversão era muito urgente, porque o reino de Deus estava nas portas e todas as pessoas que não estivessem ao lado de Deus iam ser destruídas. Essa mensagem de João era destinada para todas as pessoas, porque nós vemos Mateus narrando que os moradores de Jerusalém, e de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Mas quando ele avista os fariseus e os saduceus que se aproximavam do seu local de pregação, ele se utiliza de expressões muito mais duras. Os fariseus e os saduceus não sentiam o perigo do julgamento de Deus. Eles achavam que todas aquelas ameaças não poderiam ser dirigidas para eles, porque eles se consideravam membros privilegiados do povo de Deus e que Deus não ia ter outra escolha senão salvá-los. Mas João faz o alerta de que a salvação não está garantida para ninguém, nem para aqueles que pensam que seus nomes estão escritos no livro da vida. Para se obter a salvação é necessário que se viva num processo de conversão contínua e que se execute as obras de Deus durante a vida. E depois disso tudo, João avisa que aquele que vem depois dele é mais forte do que ele e que ele não era digno de carregar nem as suas sandálias. O batismo de João era feito com água, mas o batismo daquele que viria depois dele seria feito com o Espírito Santo e com o fogo. O batismo de Jesus, pessoal, é muito maior que o batismo de João. O batismo de Jesus confere a todo aquele que o recebe o Espírito Santo, que torna quem o recebe um filho de Deus. Ele coloca o batizado na comunidade de irmãos, que deve ter uma participação ativa na missão da igreja, que ainda iria ser fundada por ele. Não é somente um batismo de arrependimento, mas é um batismo de vida, que nos torna filhos de Deus e irmãos de Jesus. E todos os outros que aceitam esse mesmo batismo se tornam irmãos uns dos outros. Pessoal, a principal mensagem do Evangelho de hoje é a conversão. É o desapego às coisas desnecessárias. Nós não podemos acolher Jesus, aquele que vem, aquele a quem a gente espera nesse tempo do advento, se a gente tiver o nosso coração repleto de egoísmo e de orgulho, com uma preocupação exagerada com os bens materiais, apegados demais nessa vida. Para a gente realizar uma conversão verdadeira, a gente precisa mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras e as nossas ações. É a vida real se transformando em evangelho. Não existe uma conversão verbal. Do tipo, eu me converto, eu participo das celebrações da comunidade, mas fora dela eu não mudo o meu modo de pensar, eu não mudo o meu modo de agir, eu não mudo o meu modo de enxergar o irmão, de me relacionar com as pessoas. Nada disso. A conversão é um processo muito mais amplo, muito mais complexo e muito mais profundo. Ela exige uma transformação que deve começar primeiro dentro do nosso coração.
tem que ser sempre de dentro para fora, gente. Se começar sem passar por dentro e ficar só da boca para fora, não vai ser nunca uma conversão verdadeira. Nós temos que esvaziar os nossos corações de tudo aquilo que tem lá dentro e que nos atrapalha de nos converter de maneira verdadeira. Para que a gente possa dar lugar para Jesus, para que a gente possa dar lugar para o seu projeto, para os seus valores, para a sua missão e para as suas atitudes. A figura de João Batista que a gente viu no Evangelho de hoje precisa nos questionar sobre os nossos valores e precisa nos inspirar para que nós possamos realizar uma conversão verdadeira que nos prepare de maneira digna para receber Jesus no Natal que está próximo. Da mesma forma que João, a gente precisa se converter em pessoas que colocam os valores do reino de Deus em primeiro lugar. Eu não estou dizendo aqui para ninguém sair da sua residência e morar no deserto mais próximo, não. Vestir uma roupa surrada e se alimentar de inseto. Não estou falando isso. A palavra de Deus, ela tem que ser compreendida de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua época, de acordo com a sua realidade. E como nós já vimos tantas vezes, nem sempre ela deve ser compreendida ao pé da letra. Ela precisa nos questionar, ela precisa nos inquietar, ela precisa nos fazer refletir. Se com o nosso estilo de vida, se com as nossas atitudes, com as atitudes que nós temos nos nossos relacionamentos diários, no trabalho, na rua, com os amigos, dentro da nossa casa, se com o nosso proceder, se da maneira que a gente está vivendo, a gente está fazendo realmente a vontade de Deus. Quando você ficar em dúvida, eu aconselho a fazer uma pergunta que eu mesmo me faço tantas vezes. No meu lugar, será que Jesus faria o que eu estou fazendo, da maneira que eu estou fazendo, ou faria diferente? O que Jesus faria no meu lugar? Se você conseguir responder essa pergunta com sinceridade, você já vai ter dado, quase o grande passo para a conversão. Você já vai ter quase a certeza do que você precisa fazer para mudar de vida. Para que nós sejamos salvos, da mesma forma que João alertou os fariseus e os saduceus, não basta que a gente encontre os nossos nomes escritos nos livros de batismos das igrejas. Não basta. Não basta que nós tenhamos feito a primeira comunhão, ou a crisma, ou que nós tenhamos nos casado na igreja. Não basta. Não basta que nós frequentemos todas as celebrações. Não basta que nós vamos a todas as procissões. Não basta rezar o terço todos os dias. Não basta. Para que nós sejamos salvos, é preciso que nós tenhamos os nossos corações voltados para os valores do reino de Deus em todas as coisas que nós fazemos. E se por acaso nós tivermos a consciência de que estamos falhando nesse propósito, nós devemos ter a certeza de que Deus vai responder às nossas orações para que nós voltemos ao nosso caminho correto, para que nós voltemos ao caminho que Ele deseja para nós. Deus vai nos auxiliar sempre nas nossas fraquezas, porque Ele sabe tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Nos preparemos, gente, de forma verdadeira. Realizemos uma conversão verdadeira todos os dias, mas especialmente nesse tempo do Advento. Muito obrigado a cada um de vocês. Um grande abraço. Quem não deixou o joinha, deixe. Quem não deixou um comentário, deixe. Quem puder, compartilhe o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Obrigada, ouvinte. Obrigada, Antônio. Tenham todos uma boa semana e que Deus abençoe a todos.